Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós faremos as correções das atividades das aulas dos dias 2, 3, 4 e 5 de junho, que são as páginas da apostila de 19 até 23 e mais o CA, página 35. Então, nós vamos começar aqui na apostila, a partir do exercício número 2. E depois que a gente terminar a página 23, nós iremos para o CA. Então, vamos lá. Número 2 era para descobrir as idades de Elisa, Pedro e Gilberto, que são irmãos. E então, na letra A, nós tínhamos que descobrir as idades deles. Aqui, nós não temos a resposta no livro, porque é referente ao ano que nós estamos vivendo. Então, nesse caso, como nós estamos em 2020, as respostas são as seguintes. Gilberto tem 22 anos, porque apenas em julho ele vai fazer 23. Elisa tem 17 e em setembro faz 18. E o Pedro tem 15 anos. Como que a gente descobre essa idade do Pedro? Aqui no enunciado está dizendo que ele que ele completou 180 meses em fevereiro deste ano, 2020. Então, 180 meses eu tinha instruído vocês a dividir por semestres. Então, eu pego os 180 e divido por 6 para descobrir quantos semestres 180 meses representam. Daí a gente descobre 30 semestres. Mas cada ano tem 2 semestres, não é verdade? Então a gente divide 30 por 2 e aí a gente descobre que ele tem 15 anos. Então, 22, 17 e 15. Letra B. Quantos meses Elisa tem a mais do que Pedro? Então, primeira coisa, eles são de meses diferentes. E como a Elisa é mais velha, a gente vai contar de setembro, que é o aniversário dela, até fevereiro, que é o aniversário de Pedro. Então, de setembro até chegar a fevereiro do ano seguinte, são 5 meses. E ela tem 17 e ele 15. Então, aí a gente já sabe que tem 2 anos de diferença entre eles. 2 anos, multiplicando por 12 meses, nós temos 24 meses. Mais esses 5 meses, de setembro até fevereiro, ela tem a mais que ele, então, 29 meses. Próxima página, página 20. Marcela e Nicole nasceram em janeiro. E Marcela nasceu em 1993 e isso foi 5 anos depois que a Nicole. Qual das moças é a mais velha? A Nicole, porque nasceu primeiro, né? Em que ano Nicole nasceu? É só pegar a data de nascimento da Marcela e retirar esses 5 anos. Daí a gente descobre que ela nasceu, a Nicole, em 1988. Qual é a diferença de idade entre elas hoje? Hoje e em qualquer outro ano será de 5 anos, já que uma é 5 anos mais velha que a outra. Letra D. Qual é a soma das idades delas hoje? Então, considerando o ano de 2020, nós iremos retirar a data de nascimento de cada uma. Daí a gente descobre que a Marcela tem 27 e a Nicole tem 32. Somando, nós temos 59 anos, que é a resposta dessa letra D. Letra E. Qual será a soma das suas idades no próximo ano? Então, próximo ano é um ano a mais para cada uma. Foi o que foi feito aqui, ó. 27 mais 1, 32 mais 1. Aí deu 28 e 33. Somando, deu 61.
Então, como foi no ano seguinte, um ano, e é um ano a mais para cada uma, também dava certo pegar o 59, que foi a soma do item D, e somar esses 2 anos, um de cada uma. 59 mais 2 também dá 61 anos de soma, então assim também dá certo. E daqui 4 anos, eu pego e acrescento 4 anos na idade de cada uma hoje e somo os resultados. A resposta será 67. Letra F. Pense a respeito do raciocínio que você fez no item anterior e explique como se faz para calcular a soma das idades de 2 pessoas daqui a alguns anos. Então, pessoal, sempre lembrando que quando nós temos 2 pessoas, a cada ano as 2 farão aniversário. Então, se eu quero, por exemplo, daqui 5 anos, eu tenho que lembrar que é 5 anos para cada uma. Então, eu dobro esse prazo, que é o de 5 anos, e acrescento na soma das idades hoje. Por exemplo, a soma das idades hoje é 59 anos. Então, daqui 5 anos, essa soma vai ter 10 anos a mais, que é o dobro de 5, porque as 2 fizeram 5 anos a mais. Então, como exemplo, daqui 5 anos, a soma das idades será 69 anos. Então, o raciocínio, o que vocês deveriam ter respondido é que nós temos que dobrar a quantidade de anos futuros e juntar esse resultado, né, esse dobro que a gente calculou, à soma atual das idades. Agora, um desafio. Pensando na explicação dada no item F, como se faz para calcular a soma das idades de 3 pessoas daqui a alguns anos? Use essa situação para explicar. Michele tem 6 anos, Alana tem 9 e Lélia tem 14. Quantos anos elas terão juntas daqui 5 anos? Então, veja só, a soma das idades delas hoje é 29. Daqui 5 anos, nós teremos as 3 meninas com 5 anos a mais. Então, ao invés de dobrar, porque no caso anterior nós tínhamos só 2 pessoas, nesse caso de agora nós temos 3 pessoas. Então, a gente vai triplicar o prazo. Então, se são 5 anos a mais, isso 3 vezes são 15. Então, 15 anos é o que a gente precisa somar na soma das idades delas hoje, que é 29. Portanto, 29 mais 15 é igual a 44 anos, beleza? Próxima página, página 21, exercício número 4. Ao digitar o número 94.783 em uma calculadora, digitei o 7 no lugar do 8 e o 8 no lugar do 7. Então, agora são exercícios nesse estilo, de trocar os algarismos de lugar e ver o que acontece. Então, letra A, qual foi o número que eu digitei? 94.873. Você consegue calcular a diferença entre esses números sem fazer a subtração. Apenas pensando nas ordens do número, aqui eu expliquei na videoaula, quando eu passei essa atividade para vocês, que nós precisamos lembrar que o 8 no lugar do 7 aumentou uma centena. E o 7 no lugar do 8 reduziu uma dezena. E eu até já tinha dado a resposta na videoaula, porque esse foi o exemplo que eu dei para vocês conseguirem fazer o restante das atividades. Então, uma centena é 100, menos uma dezena, que é 10,
é igual a 90. Essa é a resposta da letra B. E na letra C, vocês deveriam fazer no mesmo estilo, observando na troca dos dígitos qual ordem aumentou e quanto, e qual outra ordem reduziu e quanto. Então, ó, aqui nós temos a tabela completa. Vou falar a coluna do número digitado, vou falar todos os números, vocês confiram. Depois eu vou falar a coluna das diferenças. Então, número digitado: 36.549, 46.092, 38.750, 12.374, 35.872. Diferença: 1.000 menos 100 igual a 900. 3.000 menos 30 igual a 2.970. 50.000 menos 5.000 é igual a 45.000. 30 menos 3 igual a 27. 10.000 menos 1 igual a 9.999. Número 5. Calcule o número que ficou escondido embaixo da nuvem e use os quadros para fazer as contas. Então, aqui nós tínhamos uma quantidade e tinha alguns descontos nessa quantidade e a gente deveria descobrir qual o desconto que estava escondido. Quando eu falo desconto, não é em relação a desconto de loja, não. É desconto de subtração, tá bom? Então, aqui na primeira situação, nós tínhamos 28,90. Primeiramente, subtrair 10 e 10. Ficou 18,80. Depois desses 18,80, retiramos mais 9,20. Ficou 9,60. Desses 9,60, retiramos o último valor que o exercício traz, 5,50. Então, a gente descobre que Mariana deu R$ 4,10 para seu filho. Quem calculou isso aqui de uma maneira diferente, por exemplo, somando primeiro tudo que foi descontado para depois subtrair do valor inicial, que era R$ 28,90, também está correto, desde que tenha encontrado o valor de R$ 4,10. Mesmo estilo a nossa letra B. Começamos com 1.245,90. Daí a gente retira o primeiro valor do enunciado, 382,10. Retirando, ficou 863,80. Desse resultado, retiramos 50. Fica 813,80. Desse resultado, retiramos 230,40. Vai ficar 583,40. E por último, a gente retira desse resultado 160. E no final, a gente descobre que Jefferson gasta 423,40 com alimentação. Número 6. Aqui era para montar uma sequência de 3 figuras fechadas, ou seja, que comece e termine no mesmo ponto, com palitos de fósforo. Então, aqui na primeira figura, nós só tínhamos como desenhar um triângulo. É a única figura que existe com 3 arestas. Nesse caso, o palito é a aresta. O próximo desenho poderia ser qualquer quadrilátero que ficasse fechadinho, um losango ou um quadrado. No caso, esses dois mesmo, porque o palito tem o mesmo tamanho em todos
qualquer palito de fósforo vai ter o mesmo tamanho, todos eles. Então, a gente não conseguiria desenhar, por exemplo, um retângulo, porque no retângulo nós temos 2 lados menores, 2 lados maiores. Então, aqui a gente consegue desenhar ou um quadrado ou um losango, que é um quadrado, só que mais puxadinho, mais estreitinho. E com 5 palitos, aqui tinha uma possibilidade maior. Poderia desenhar um pentágono regular, ou poderia formar um desenho no formato de uma casinha, por exemplo, com a parte de baixo mais quadradinha e a pontinha igual um telhadinho, também daria certo. E na letra B era o seguinte: escreva uma ou 2 frases para explicar como será a próxima figura dessa sequência. Aqui é uma resposta pessoal, mas o que vocês precisam ter respeitado nesse exercício era dizer que vai ser uma figura fechada com 6 lados, porque nós iremos usar 6 palitos. Letra C. De quantos palitos você precisará para montar as 3 próximas figuras dessa sequência? São necessários 21 palitos, porque as próximas 3 figuras têm 6, 7 e 8 lados. Então, esses palitos correspondem à soma desses 3 valores, 6, 7 e 8. Aqui o exercício número 7 está na página 23, que é a última página da apostila nessa correção. Então, a primeira atividade era a seguinte: forme as figuras indicadas a seguir na sua carteira e registre-as na malha quadriculada abaixo. Então, vocês deveriam formar figuras com apenas ângulos retos. Aqui nós tínhamos 2 exemplos e vocês podem ter criado outros formatos, desde que só tivesse quininhas com ângulo de 90 graus, tá bom? Letra A. Usando 12 palitos em cada, quantas figuras diferentes você consegue formar? Aqui nós temos algumas possibilidades, onde estão com essa letrinha A. Então, em todas elas, embora tenham formatos diferentes, elas são feitas com 12 palitinhos de aresta. Então, aqui na malha quadriculada, cada tracinho corresponde a um palito. E em todas essas 5 que foram dadas como exemplo, nós temos essa quantidade de 12 palitos de aresta. Bolinha. É possível fazer um quadrado com 12 palitos no perímetro? E de quantos quadradinhos será a área dele? Sim, é possível. E a área será de 9 quadradinhos. É este aqui, ó, esse quadrado, que tem 3 palitinhos em cada lado, que totaliza 12, né? Porque 3 vezes 4 é 12. E a nossa área tem 9 quadradinhos. Letra B. Usando 14 palitos, é possível formar um quadrado? Não é possível. E com 16? Com 16 é possível. E é esse aqui que está desenhado como letra B. Nós temos, então, um quadrado com 4 palitinhos em cada lado. Letra C. Forme 3 figuras com 16 quadradinhos de área. Você pode fazer direto na malha quadriculada. Aqui nós temos os exemplos. Todas essas figuras têm 16 palitinhos, aliás, 16 quadradinhos de área, tá bom? E a próxima pergunta é: quantos palitos são necessários para contornar cada uma delas? Anote no desenho. Então, aqui, como cada aluno fez um formato diferente, né?
fez 3 figuras de formatos diferentes, então a resposta é pessoal em relação à quantidade de palitos que foram usadas nessas figuras. Nessas 4 aqui que nós temos exemplos, eu vou explicar, né, quantos palitos foram usados em cada uma, para que vocês tenham noção do que era para ter sido feito. Então, ó, a primeira figura tem 16 quadradinhos de área e também tem 16 palitinhos formando o contorno dessa figura. Então, 16 palitinhos formando cada aresta. Essa outra do lado aqui foi formada por 18 palitos, essa de baixo por 22 e essa última aqui por 18. São alguns exemplos, tá bom, pessoal? Assim a gente encerra a página 23 e agora nós vamos para a página 35 do CA. CA, página 35, exercício número 9. Resolva os problemas a seguir. E aqui nós tínhamos que Camila tinha economizado R$12,50 e juntou com a quantidade que ganhou do avô. Na cantina da escola, ela comprou um suco de laranja por R$4,50 e sobraram R$13. Então, a primeira coisa, para a gente descobrir quanto ela ganhou do avô, era somar o que sobrou com o que ela gastou. Então, 13 mais R$4,50 dá R$17,50. E desses R$17,50, a gente desconta o que ela havia economizado, que foram R$12,50. Daí, a gente descobre que o que ela ganhou do avô foram R$5. Letra B. Ao digitar o número 87.569 em uma calculadora, Felipe digitou o 8 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 8. Qual foi o número que Felipe digitou? 57.869. Qual é a diferença entre esses números? É só fazer a continha normalmente, ou então fazer por aquele processo que a gente fez a correção agora há pouco, observar em qual ordem teve aumento e em qual ordem teve subtração. Mas ambos os jeitos, o resultado seria 29.700. Então, essa é a diferença entre os números. E letra C, para a gente finalizar, era para observar a figura formada por palitos de fósforo e responder quantos quadrados aparecem nessa figura. São 5 quadrados, porque nós temos 4 quadrados pequenos dentro de um quadrado grande. Troque 4 palitos de lugar para formar 3 quadrados. Desenhe sua resposta. A resposta correta era essa aqui, fazer 3 quadrados unidos pelo vértice. Por quê? Dessa maneira, eu retirei os 2 palitos que completavam essa parte da figura, joguei para cá. E retirei esses 2 de baixo que completavam esse finalzinho e joguei para cá. Quem fez isso colocando esse terceiro quadrado emendado aqui por baixo, formando uma figura assim, esse embaixo, o outro em cima e o outro aqui embaixo, não está correto porque, efetivamente, vocês movimentaram apenas 3 palitos, porque o quarto continuou aqui, no mesmo lugar. Então, embora vocês tenham formado uma figura com 3 quadrados, vocês moveram apenas 3 palitos. E a regra era mover 4 palitos. Então, a resposta correta são esses quadrados inclinadinhos, tanto para esse lado, como está,
quanto para o outro lado. Quem fez, então, ao contrário, também está correto. E quem fez o desenho em outra posição e com os quadrados soltos, não está correto. Precisa fazer esse desenho aqui, tá bom? Assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida nas resoluções, eu estou à disposição no horário de atendimento. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula!